Essa é a história do Deus dos Hebreus, que para castigar o faraó, enviou 10 terríveis pragas ao Egito. E a primeira delas foi a temida praga do sangue. Em apenas uma noite, todo o rio Nilo se transformou em um mar de sangue vermelho. Os seres aquáticos morreram em massa devido à contaminação. O faraó então enviou o sumo sacerdote em busca de uma solução. Mas mesmo após orações às 12 divindades egípcias, nada adiantou. Logo, o sangue fétido invadiu os campos e plantações. Todo o árduo trabalho do povo foi completamente destruído. Para os mais pobres, isso foi um golpe devastador. E essa era apenas a primeira de muitas tragédias. Com a água totalmente poluída, uma horda de sapos começou a emergir em terra firme, invadindo ruas, casas e até mesmo os palácios. Nem a rainha escapou. Ela foi acordada por uma multidão de sapos que rastejava sobre sua cama. Mas o faraó não se abalou. Acreditava que eram apenas sapos. Contudo, à medida que esses anfíbios iam morrendo por falta d'água, seus corpos em decomposição atraíram milhões de moscas. Essas moscas cobriram todo o Egito. O país mergulhou num verdadeiro inferno. A comida escassa foi devorada pelas pragas. E pior, as moscas começaram a atacar os humanos. Nem mesmo o protegido faraó escapou ileso. Enquanto o povo sofria, os nobres permaneciam confortáveis, acreditando que assim que os sapos apodrecessem por completo, o caos acabaria. Mas mal sabiam eles que uma praga ainda mais terrível estava prestes a chegar: a peste. Devido às bactérias trazidas pelas moscas, as pessoas passaram a ter feridas e úlceras por todo o corpo após serem picadas. O medo da morte se espalhou por todo o país. Nem mesmo os membros da família real foram poupados. Foi então que o faraó, finalmente, percebeu que a destruição era iminente. Soldados encontraram entre os hebreus um cavalo com uma mensagem gravada. Esta calamidade foi enviada pelo Deus dos Hebreus. Somente libertando os 400.000 hebreus escravizados, o Egito poderá se livrar da maldição. No entanto, o faraó, que se autoproclamava um deus, não apenas se recusou a se conter, como também aumentou ainda mais a opressão sobre os hebreus, negando-lhes até mesmo alimentos e provisões, dizendo com desprezo: "O Deus de vocês que os alimente." Mas isso apenas enfureceu ainda mais o Deus dos hebreus. Logo em seguida, veio a terrível praga dos animais. Primeiro, o majestoso cavalo branco do faraó caiu morto sem explicação. Depois, todos os animais do Egito começaram a morrer de forma misteriosa. A sequência interminável de desgraças mergulhou a população em desespero total. Mesmo assim, os curandeiros ainda insistiam em tagarelar tolices. Cansado dos parasitas inúteis ao seu redor, o faraó, furioso, mandou todos eles para a guilhotina. Em seguida, convocou novamente o sumo sacerdote em busca de uma solução. Mas essa calamidade já ultrapassava qualquer capacidade humana. Como esperado, os sacerdotes também foram executados. Enquanto isso, um hebreu chamado Moisés foi ao encontro do faraó. Ele tentava chegar a um acordo dizendo: "Tudo isso é castigo do Deus dos Hebreus. Liberta os 400.000 escravizados e as pragas cessarão." Na verdade, Moisés era o escolhido por Deus para libertar seu povo. O próprio Deus dos Hebreus havia aparecido a ele em forma divina, ordenando-lhe que conduzisse os hebreus para fora do Egito. Mas mesmo diante de tudo isso, o faraó continuava arrogante e teimoso. Naquela mesma noite, mais uma desgraça caiu sobre o Egito. Com relâmpagos cortando o céu e trovões ensurdecedores, chuvas de granizo do tamanho de punhos começaram a despencar violentamente, e as poucas plantações que restavam foram completamente destruídas por esse desastre repentino. Mesmo assim, a crueldade do faraó permaneceu inabalável. Para desafiar o Deus dos Hebreus, ele passou a executar um hebreu por dia. Mal sabia ele que essa atitude insana só aceleraria a ruína completa do Egito. Curte o vídeo, segue esse canal e comenta a parte 2 para a continuação.